Olá e boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Olha só, hoje a gente vai ser puramente prático. Essa nossa apresentação de hoje funciona como um verdadeiro projeto de engenharia totalmente focado em estruturar implantações impecáveis e altamente sensíveis à rede lá na Solana. A grande sacada aqui é deixar um pouco a intuição de lado, sabe? É abraçar aquela precisão cirúrgica de um processo muito bem definido na hora de lançar o nosso código para o mundo. E para começar, vale a pena a gente parar para pensar por que será que tantas implantações na Web3 viram verdadeiros desastres em produção. Quem já acompanha a área há um tempinho, com certeza já ouviu histórias de arrepiar sobre equipes enviando contratos para o cluster completamente errado ou ignorando logs vitais durante um lançamento canário. O fato é que depender apenas da memória de quem está codando, em vez de usar um processo de verificação sólido, é literalmente a receita perfeita para o pânico coletivo. Então, para a gente evitar todo esse caos, nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 etapas mecânicas fundamentais: o propósito das listas, os componentes centrais delas, a automação com TypeScript, o fluxo de implantação em si e, para fechar, o monitoramento e rollback. Bom, começando pela nossa primeira sessão, o propósito das listas. Fazendo um gancho com a nossa discussão anterior sobre aquele framework de decisão, lembra que a escolha da rede dita inegociavelmente quais endpoints e taxas a gente precisa monitorar? Pois é, e aqui a gente precisa entender que uma lista de verificação de implantação definitivamente não é só aquele formulário administrativo chato e esquecido. Pelo contrário, ela é um escudo vital e superativo construído para proteger as operações contra erros que podem ser catastróficos. Avançando para a seção 2, os componentes centrais da lista. Vamos destrinchar a anatomia disso aqui. Como é que esse escudo funciona na prática? Cada entrada nessa checklist exige 4 atributos obrigatórios: uma descrição claríssima, a definição de um responsável, o método exato de verificação e os critérios de aceitação. Essa estrutura metódica é incrível porque ela pega todo aquele conhecimento tribal, sabe, aquele que fica só na cabeça dos engenheiros mais experientes, e converte isso num formato explícito que até as máquinas conseguem ler. Mapeando isso, a gente tem categorias muito comuns, como a verificação de configuração, testes pré-implantação e monitoramento, todas ligadas a objetivos super práticos. E o detalhe que muda o jogo é vincular cada passo a um dono, como um engenheiro de release ou um SRE. Fazer isso resolve a ambiguidade. Quando a Serene tocar em produção, não vai ter gente batendo cabeça para saber quem tem autoridade para resolver o problema. O que nos leva à seção 3, automação com TypeScript. As checklists viram uma verdadeira potência quando a gente integra tudo isso como automação de verdade. Pensa num script TypeScript rodando nos bastidores. Ele inspeciona metadados JSON ou YAML lá no fluxo de CI, sem nem encostar nas carteiras da rede. Se alguém esquecer um campo obrigatório ou se faltar um limite mensurável para uma aprovação, o script simplesmente falha a pipeline, e faz isso com total segurança. E o legal é que dá para estender isso bastante. Aliás, é super comum a galera que estuda lá nos programas da Force College discutir formas de turbinar esses validadores. Uma prática sensacional é fazer validação de esquema com o AJV ou exigir que o script vá buscar os IDs dos programas direto em manifestos canônicos para garantir um cruzamento de dados rigoroso muito antes de qualquer alteração ir para o ar. Vamos para a seção 4, o fluxo de implantação propriamente dito. Com os nossos portões de validação de pé, a gente olha para a linha de montagem em si. São 5 estágios cruciais: preparar, validar, implantar de forma escalonada, monitorar e, no fim, ou a gente finaliza com sucesso ou aciona o rollback. Enxergar isso tudo como uma esteira prova que colocar a ordem na casa mantém a agilidade da equipe, garantindo a velocidade, mas sem nunca sacrificar a segurança. E rola um contraste bem interessante nas fases iniciais. A fase de preparação é super administrativa. Garantir documentação, atrelar o código aos tickets e fechar qualquer lacuna de responsabilidade. É para não ter surpresa. Logo em seguida vem a fase de validação, que age como uma verdadeira alfândega, usando nossos scripts automatizados e exigindo aquelas aprovações manuais estritas para travar o artefato. Passando pela validação, a gente cai na fase de implantação real. E aqui, o bicho pega. Implantações na Solana frequentemente introduzem mudanças de tempo de execução altamente sensíveis. Então, uma estratégia de implantação canária, testando o impacto num percentual mínimo de contas, não é só uma boa ideia, é totalmente inegociável. A gente simplesmente não joga tudo de uma vez para ver o que acontece. E por fim, a seção 5, monitoramento e rollback, a nossa rede de segurança. Quando a chave vira e o lançamento vai para o ar, os engenheiros entram em alerta máximo nos dashboards.
A gente quebra essa vigilância em duas frentes. Uma janela rápida, nos primeiros 10 a 30 minutos, focada em pegar erros imediatos de transação e picos de latência. E uma janela média, cobrindo as primeiras 24 horas, para rastrear aquelas anomalias mais lentas, orientadas pelo comportamento de uso da rede. E se os critérios falharem? A gente engatilha as mitigações sem pestanejar, corta o tráfego, reverte a atualização do programa ou aplica um hotfix imediato. Mas atenção aqui, essa é a regra de ouro. As chaves privadas da rede precisam ficar trancadas num gerenciador de segredos. Não importa a pressa, a gente jamais, em hipótese alguma, digita essas chaves na documentação da checklist. Tendo toda essa fundação de engenharia estruturada, o caminho natural de aprendizado a partir daqui fica muito claro. O próximo passo prático é a gente começar a identificar riscos altamente específicos das implantações na Solana e fazer um mapeamento direto desses riscos para as nossas entradas de checklist recém-criadas. Para amarrar tudo que vimos hoje, essa frase resume o núcleo do nosso papo. Boas checklists de implantação convertem conhecimento tácito em passos explícitos e auditáveis. A gente está transformando aquele achismo perigoso e desorganizado em um padrão de engenharia automatizado e super confiável. Para quem quer dominar de verdade essas habilidades e mergulhar fundo no ecossistema Web3, acessar Ford College é parada obrigatória. Tem muita coisa boa lá. E antes da gente se despedir, eu deixo uma provocação para a próxima reunião técnica. Se o desenvolvedor principal da equipe ficasse totalmente sem internet no meio de uma implantação amanhã, o sistema continuaria em pé ou a infraestrutura toda desmoronaria junto com o que só existe na cabeça dele? Pensa bem nisso. Um abraço e até a próxima análise.